quando se fala da Constituição de 88, para os jovens parece algo que aconteceu em 1888, alguma coisa assim remota. Não, é muito próxima da nossa história, é muito próxima. E muitos dos protagonistas daquele evento ainda estão vivos. E pessoas como eu, que não eram protagonistas, mas acompanharam de perto os acontecimentos. E uma coisa que ensinam nas faculdades de Direito, assim, idolatram a Constituição como se ela fosse um texto divino, revelado à humanidade. E não é. É um texto humano, demasiadamente humano. Eu, às vezes, digo às pessoas, olhem a lista de assinaturas dos constituintes. Vários ali foram processados criminalmente e presos, inclusive. Tá? Portanto, humanos, completamente humanos. E como um produto humano, ela é repleta de defeitos e de contingências. Uma das observações, e que vai contra a maré acadêmica, essa Constituinte, na verdade, ela não é propriamente originária, ela é derivada, ela foi feita a partir de uma emenda constitucional número 26, à Constituição então vigente, que vinha da Constituição de 69, essa sim, ao contrário do que diz a academia, é uma Constituição originária. Ela, embora o texto seja um texto muito semelhante ao de 67, a Junta Militar de outubro de 69 diz, literalmente, decidimos manter o texto constitucional com as seguintes modificações. Portanto, o fundamento de poder é outro. E a Constituição de 69 é um texto constitucional, nessa medida originário, porque é um poder de ruptura em relação à de 67. Em 85 houve, já no Congresso, depois de uma certa normalização política, que foi conduzida com uma maestria absurda, lindíssima, que gerou um patrimônio político fantástico para o Brasil, conduzida pelo Ulisses Guimarães e outros grandes nomes da época. Vou me referir só ao Ulisses, porque eu acho que ele sintetiza aquele conjunto de pessoas brilhantes que se reuniram num tempo muito especial, convocada a Assembleia Constituinte. Ela foi eleita em 86, e só que não era exclusiva. Havia toda uma discussão que deveria ser uma Constituinte exclusiva. Para quem estuda John Rawls vai se lembrar dessa discussão, da diferença entre uma Constituinte exclusiva, que os constituintes são eleitos só para fazer o texto constitucional e não podem ser candidatos a mais nada, ou uma Constituinte como políticos normais, comuns, que podem continuar exercendo outros mandatos, ou até fim do trabalho constituinte se tornam deputados da legislatura ordinária, que foi o que aconteceu aqui. Foi a opção feita pelos parlamentares de 1985, que tinham sido eleitos em 1982, numa eleição que ainda foi feita sob os auspícios das regras eleitorais do que as pessoas chamam de ditadura, cujo ápice já tinha passado. O ápice da ditadura ocorreu entre 68 e 78. Em 85 já era um outro clima político. Convocada a Constituinte, houve as candidaturas em 86, as pessoas foram eleitas, os candidatos foram eleitos, e os trabalhos começaram em março de 87. A ideia original era que ela terminaria, o texto estaria pronto em 87 ainda. No final de 87 ele seria promulgado. E nisso, todo o andar da carruagem estava indo para um texto que nos traria o parlamentarismo. Quando os trabalhos constituintes se atrasam, por causa dos debates e tudo mais, começa a haver uma discussão sobre qual a extensão do mandato, praticamente tampão, do então presidente José Sarney. Qual deveria ser essa extensão? E quando é que deveria ser a nova eleição presidencial? Aí, a meu sentir, e eu vi isso presencialmente, essas discussões, na condição de então presidente da Juventude do PMDB, eu vi essas discussões, em alguns momentos eu cheguei a ouvir isso assim, em petit comité. A mosca azul do poder mordeu algumas pessoas importantes, inclusive o próprio Ulisses Guimarães, que começaram a imaginar a possibilidade de se candidatar a presidente na eleição que se avizinhava. Isso gerou, entre os muitos defeitos que a nossa Constituição tem, ela gerou um chassi parlamentarista e uma carroceria presidencialista.
E isso não funciona direito. Anda, a geringonça anda, mas não anda bem. Os mecanismos, assim, eles são meio híbridos e confusos. E, de um modo geral, o texto constitucional foi um empate. Todas as forças políticas acharam que tinham posto tudo o que queriam ali dentro do texto. O Partido dos Trabalhadores não assinou o texto constitucional, julgava que era um texto reacionário, que era da burguesia, aquela coisa toda. Hoje a linha é outra, que aquele texto é mágico, sagrado, do que não pode ser. Mas, de um modo geral, todas as forças políticas acharam que tinham posto o que queriam lá dentro. E isso é muito ruim, porque, na verdade, ficou uma Constituição analítica, isso é uma Constituição extremamente extensa, em que tudo é constitucional. Tanto que uma estrutura normativa ela é representada por uma figura cônica, no topo, muito fininho, um número reduzidíssimo de normas. E aí vai ampliando a quantidade de normas até o piso, onde estão as portarias, as normas assim, da rotina do funcionamento do aparelho público, internamente ou até na sua relação com os cidadãos. O nosso melhor desenho para representar o nosso ordenamento jurídico, em razão dessa Constituição analítica, é um trapézio. O topo é plano e super extenso. Isso gerou e gera um monte de dificuldades políticas e jurídicas. Inclusive o surgimento de uma jurisprudência sobre o que é constitucional, de cotejo, de norma mais relevante, ou seja, levou para o judiciário um poder desmensurado, um poder gigantesco para o judiciário. Isso está entortando, está deformando as nossas instituições. Não é normal que o judiciário, em nenhuma democracia civilizada, tenha tanto poder quanto ele tem no Brasil. E houve outros fatores a posteriori, no andar das muitas emendas constitucionais, sobre as quais eu falarei em seguida, que foram piorando essa deformação do sistema. A Constituinte em si foi uma festa. Né? À época não se tinha essa clareza de que ela ia gerar esses problemas todos, imaginava-se assim que estava se resolvendo de uma vez por todos os problemas do Brasil, que o Brasil quer sair dali, ia ser um Brasil moderno, um Brasil rico, mais justo, com menores desigualdades regionais, tudo como se um mero texto pudesse resolver isso, e não todo um conjunto de providências e de mudanças políticas que demandariam um outro tipo de experiência que não veio. Isso tem uma certa acidez ao falar disso, mas não é uma má vontade em relação à Constituinte. Eu só penso que ela é produto de um determinado tempo. E se o Brasil teria tido mais sorte, se o nosso texto tivesse começado a ser escrito depois da queda do Muro de Berlim. Nós teríamos uma Constituição sintética, mais parecida com o texto norte-americano. Não igual, não é isso, nós somos diferentes. Mas sintética no sentido de um texto breve, que permitiria que a liça política, a luta política ordinária ocorresse dentro de um ambiente normal e não num ambiente em que tudo é constitucional. Quando tudo é magno, tem uma coisa lógica, se tudo é magno, nada é pequeno. Se nada é pequeno, tudo é grande, então fica tudo igual, não há como fazer uma referência a um texto constitucional que trata de coisas de colégio, que trata de concessão de casa lotérica, está no texto constitucional. São coisas óbvias, saltam aos olhos que não é constitucional. O que é constitucional? Aquilo que constitui. Quando a gente nasce um bebê, a gente diz, nossa, como essa criança é bem constituída. Porque é uma criança saudável, forte, bonita, assim, que tem tudo no lugar, tudo funcionando para se tornar um adulto saudável. O que a gente pôs no nosso texto constitucional é como se a gente fizesse tatuagens num bebê, pusesse adornos dos quais ele não vai conseguir se livrar, e que ele não tomou a decisão de pôr. Por isso eu tenho reticências e, em alguns pontos, mais do que reticências, eu tenho resistência ao texto constitucional, a idolatrar o texto constitucional. Esse texto analítico gerou uma situação que eu reputo muito ruim, muito deletéria.
ele pretendeu engessar um morro, tudo posto na Constituição, pretendeu engessar o futuro, como se o futuro fosse ficar fixo em 1988, como se não houvesse amanhã, como se o amanhã fosse igual a 5 de outubro de 88. Só que isso é impossível, isso é uma pretensão que eu nem reputo que foram pretensiosos os constituintes, eles foram ingênuos. Mais do que pretensiosos, foram ingênuos. Não como o Hammurabi, que pôs lá na estela, no Código de Hammurabi, que essas leis durarão 1000 anos. Ali era pura pretensão, era um pernóstico no sentido de pretensioso. O Constituinte, eu reputo que foi mais ingênuo, achando que estava realmente construindo assim, a salvação da história brasileira. Só que isso gerou um problema muito sério. Todos, sem exceção, da extrema esquerda à extrema direita, todos os candidatos a presidente do Brasil, depois de 88, apresentaram ao eleitorado programas para os quais eles pediam votos que implicavam em modificar a Constituição. Todos. Porque os candidatos não prestam ou porque o texto não presta. É óbvio que o texto está errado. Não são os candidatos. Um candidato fez, o que é isso? Mas todos. E à medida, eu digo que a nossa Constituição sofre de progéria, que é uma doença em que se envelhece muito rapidamente. Diferentemente de constituições sintéticas que não envelhecem porque elas estabelecem aquilo que é constitutivo, efetivamente. A estrutura principiológica é a estrutura de um Estado. Um Estado é uma república, ela é federal, ela tem um sistema de freios e contrapesos, constituído pelo parlamento, que é o centro dos debates, é o centro da vida política, não é o judiciário. Ela tem um executivo, que não é o centro da vida política, e tem um judiciário. E nesse, como um radical livre no sistema, o Ministério Público. Isso é o desenho da Constituição dos Estados Unidos, é o desenho de uma Constituição britânica, que não existe como um texto único, mas estruturalmente é isso que eu estou falando. O Westminster Model, que o parlamento é o centro dos acontecimentos. A nossa Constituição não. E ela obriga o candidato a presidente a dizer: se eu me eleger, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, votem em mim. Tá, aí ele se elege com aqueles compromissos. Se elege com aqueles compromissos. No dia seguinte ele vai falar: não posso porque eu preciso reformar a Constituição. E está errado reformar a Constituição. Vai dizer: pô, isso é um estelionato, você mentiu. Tá? Portanto, o sujeito vai fazer um esforço para mudar a Constituição, para que ela, o texto constitucional permita que ele aplique aquele programa para o qual ele se elegeu. Só que para mudar o texto constitucional é necessário uma maioria de 60% em cada casa, em 2 turnos de votação em cada casa. E nenhuma democracia civilizada, o governo tem 60% do parlamento. Nenhuma. O porta-voz do Putin disse hoje cedo, Peskov disse hoje cedo, que a eleição do Putin já está decidida, ele vai ganhar com 90%. E que aquela eleição pro forma é só um custo dispensável, que eles não precisavam fazer. Porque o Putin vai ganhar com 90% dos votos. Ou seja, democracias desse tipo Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, são fraudes. Algumas delas, como a Coreia do Norte, na verdade, são monarquias, que passam de pai para filho. Cuba, de certa forma, foi uma monarquia, passou de Castro para Castro, agora que saiu para Ruiz Canhas. No nosso caso, apesar de tudo, nós somos quase um país civilizado. E quem se elege para o Executivo Federal, ou seja, o Presidente da República, não consegue formar uma maioria, não consegue se eleger, o partido dele não faz 50%, 60% do parlamento. Nos melhores tempos do FHC, ele fez 33% do parlamento. Nos melhores tempos, no Plano Real, tudo, foi muito importante na nossa história. O Brasil é antes e depois do Plano Real, não do texto constitucional. O divisor de águas na nossa história é o Plano Real. E isso obriga o sujeito, para fazer o adornamento, para fazer a atualização da vida jurídica do país, para que não haja uma disruptura, uma sincronia total entre os textos jurídicos e a vida real da sociedade, obriga a reforma da Constituição. E como é que se faz isso?
Como é que o executivo faz isso? Comprando o parlamento. Bem simples. O FHC teve um mensalão. Só que o mensalão do FHC era um mensalão elegante, vamos dizer assim. Primeiro é importante observar que era mais perto de 88 e que, portanto, o envelhecimento tinha sido menor ainda.